Olá a todos. Eu gostava de partilhar aqui uma coisa convosco sobre astrologia, sobre o Bob Proctor, para quem sabe pouco de astrologia. Ora bem, eu não sei exatamente a data, a hora de nascimento do Bob Proctor, porque não há dados bibliográficos sobre isso, mas estive aqui a fazer umas contas sobre os eventos da vida dele e quase de certeza que ele nasceu às 16h12 no Canadá, em Ontário, no dia 5 de 7 de 1934. É interessante verificar que o Bob Proctor, como elemento inspirador, portanto, como figura inspiradora planetária, que escreveu várias obras e participou no filme O Segredo, tem o Neptuno no meio do céu. Portanto, o meio do céu representa a bandeira do barco que nós levamos na nossa vida. Se for um barco pirata, é uma bandeira pirata. Se for um barco de guerra, pois terá, obviamente, uma antena e canhões de guerra que se vê, não é? Pelo mastro principal nós conseguimos detectar o navio que é. O mastro principal da nossa vida na astrologia é o meio do céu. Está lá Neptuno. Neptuno é o grande inspirador, é o grande... Neptuno tem a capacidade de se imiscuir de uma forma porosa, portanto, de permear o inconsciente coletivo e absorver do inconsciente coletivo também aquilo que é necessário. Estando no meio do céu, é uma figura proeminente e inspiradora popular. Ele é ascendente Escorpião, com o Sol em Caranguejo e a Lua em Touro. O que é que isto quer dizer? O Sol, neste caso, está conjunto com Mercúrio e com Plutão, em Caranguejo, e se define o quê? O Plutão-Mercúrio, a conjunção estreita Plutão-Mercúrio, mostra-nos a capacidade que o Bob Proctor tem de aceder através da mente ao subconsciente profundo, ou ao inconsciente profundo, que é Plutão. E, estando lá o Sol, mostra que ele é isso, não só consegue aceder a essas faculdades de uma forma mental, como também ele é isso. Sendo o regente do Sol, que é Caranguejo, a Lua estando em conjunção com Urano representa a capacidade de revolução da pessoa, a capacidade de se reinventar de uma forma inspirada e quase instantânea. E o Bob Proctor tem Urano conjunto com a Lua, que é a regente do próprio Sol. Ou seja, através da Lua ele consegue ir buscar as características do Sol, potencializar essas características de acesso ao subconsciente através de Plutão-Mercúrio e projetar isso através do Neptuno como figura pública. Ele tem ainda a Vênus na cúspide da Casa 8, que representa... A Casa 8 é o dinheiro das outras pessoas, ou seja... ele não só faz fortuna pessoal com essa inspiração, como também tenta, e consegue em alguns casos, influenciar as pessoas a manipularem a sua vida através da doutrina ou das técnicas que ele professa nas suas conferências e nos seus livros. É interessante que eu depois verifiquei aqui o progresso do ponto de idade da astrologia de Huber. Portanto, todos nós temos um ponto de idade que vai passando por diversos momentos da nossa vida. Temos aqui em 1966-67 que o ponto de idade atinge Urano. Ora, na década de 60 ele dá início à carreira como vendedor, não é 67, é 69, perdão, 69. Passa no Urano e na Lua. Urano quer dizer revolução, quer dizer modificação brusca da maneira de ser. Em 69,
o Proctor encontrou o Napoleon Hill, que foi autor do clássico Think and Grow Rich, que leva, portanto, ao estudo profundo dos princípios do sucesso. Portanto, este foi o despolutar e o ponto de idade passa exatamente aqui. Depois temos na década de 70, ele fundou a empresa, portanto, o ponto de idade está a passar na casa 7, que tem a ver com empresas, com sociedades, com tudo isso. Em 74, o ponto de idade... já passei para 98, espera aí. Em 74, o ponto de idade atinge Vênus. Portanto, ele escreve o primeiro livro, o ABC de Success, e em 1980 ele ganha reconhecimento internacional. Ou seja, quando o ponto de idade chega ao seu sol, e eu andei outra vez com isto demais, ali mais ou menos, portanto, na década de 80. O ponto de idade passa no Sol, passa em Mercúrio e passa em Plutão. Ou seja, quando ele atinge o reconhecimento, quando ele mostra ao mundo quem ele realmente é, como palestrante, que é Casa 9, como inspirador, como veículo de um conhecimento de tipo superior, e o ponto de idade passa justamente aí. Depois temos, em 2006, ele é cofundador do filme O Segredo, ok? E o ponto de idade passa no ascendente, ou seja, projeta através da porta do ascendente a sua imagem mais uma vez. E ele morre em 2022. Eu por acaso tenho aqui um mapa aberto do ponto de todas as mortes e deixa-me aqui ver se eu consigo aceder. Pronto, temos aqui aos 87 anos, exatamente, o ascendente passa na conjunção Plutão. O Plutão e o Marte são os planetas que estão associados normalmente à morte. E ele morre com um problema associado ao Covid. Ou seja, o Plutão tem a ver com tudo que é microbiologia e o Mercúrio tem a ver tudo o que é respiração. Plutão, Mercúrio, Covid, pronto, está lá. Ainda por cima dizem que teve complicações renais, aqui neste mapa não está, mas neste outro que eu fiz está. O Plutão, Mercúrio, está em semiquadratura com Vênus, que rege balança, portanto que rege os rins, e que está debilitada pela sua quadratura com Neptuno. Portanto, o Neptuno também é um planeta patogénico e ele está em quadratura com Neptuno. Vênus é regente de balança, que tem a ver com os rins. Ele morre com uma complicação renal. Vênus mal aspectada a Neptuno, decorrente de uma infecção de Covid, infecção Plutão, Covid, pulmões, e assim morreu Bob Proctor. Isto quer dizer tudo o quê? Voltando ainda a este mapa primeiro que eu passei, que é o mais simples, algumas pessoas têm de facto a capacidade, nasceram com capacidades extraordinárias de metamorfosear as suas vidas, que é o caso Plutão, Sol, Mercúrio, e de se revolucionar no Urano, Lua. Mas isto tem a ver com a natureza desta pessoa. Não quer dizer que todas estas pessoas tenham esta natureza. Por exemplo, tem aqui um grande trigo nodar. E significa o quê? Significa que este senhor tem a capacidade de, através da mente, influir no seu destino pessoal, que tem aqui, no nódulo sul, um aspecto relacionado com o destino, que é a cabeça do dragão. E todos os momentos da vida dele,
se eu fosse analisar os trânsitos, só analisei o ponto de idade e algumas profissões, mas se eu fosse analisar os trânsitos, ia encontrar certamente nestas datas-chave trânsitos relevantes, ou seja, a lei do ritmo, ou o princípio do ritmo de Hermes Trismegisto, está bem patente nesta carta astral e em todas as cartas astrais. Portanto, cada pessoa tem o seu próprio ritmo de nascimento, que é indicado pelos padrões geométricos que formam os astros e os seus arquétipos, portanto, a sua natureza, e durante a sua vida esses ritmos também se vão manifestando. Portanto, os ensinamentos do Bob Proctor impulsionaram muita gente a modificar as suas vidas, mas nem toda a gente consegue modificar as suas vidas como ele modificou, e nem toda a gente consegue, nem sequer ele, consegue modificá-las quando lhe apetece. E é isso que é importante saber, e é aí que a astrologia nos ajuda. Está bem? Obrigado.